na nossa aula de matemática, nós vamos utilizar o nosso livro de atividades complementares, lá no assunto de medidas de temperatura, viu? Abra um livro na página 12, acompanhe a leitura. Você já ouviu falar nas cidades de Santa Catarina, da Serra Catarinense? O Planalto da Serra Catarinense é a região mais fria do Brasil. Todos os anos a ocorrência de neve é quase certa. Em algumas cidades, como São Joaquim, neva entre os meses de junho e agosto, tornando a paisagem local mais bonita. Por esse motivo, a Serra Catarinense recebe milhares de turistas nessa época. Agora, pessoal, eu vou passar um breve vídeo para vocês mostrando sobre as medidas de temperatura. Vocês observaram na leitura que eu falo da cidade de Serra Catarinense, que nessa época, na época de junho a agosto, lá neva. E aqui, no nosso estado, aqui no Maranhão, em especial aqui na nossa cidade, nessas épocas é muito quente, né? E alguns estados é fria. Então, observe bem o vídeo, assista e preste bem atenção, que ele vem me explicar um pouquinho a mais sobre as medidas de temperatura. Hoje nós vamos falar sobre temperatura e como nós medimos essa grandeza tão importante no nosso dia a dia. Então fica ligado, presta atenção e vem comigo. E aí, meu rei? Como é que tá aí, meu primo? Como é que tá aí no Rio Grande do Sul? Rapaz, aqui na Bahia fez um calor hoje, você não tem ideia. Sim, os termômetros marcaram 32 graus Celsius. Você acredita, rapaz? Me conta como é que tá aí. Tá muito frio? Mas bagulho, sério? Aqui no Rio Grande tá muito frio. Sim, nossa. Hoje vi um termômetro na praça, tava marcando 2 graus Celsius. Ui, tá muito frio aqui. Bom, e aí? Viu esse diálogo? Do que eles estavam falando, esses dois primos que você acabou de ver aqui? Estavam falando sobre temperatura. Repare que um disse 32 graus Celsius e outro, que estava lá no frio, disse 2 graus Celsius. Assim como em outras situações do nosso dia a dia, nós precisamos medir informações, como, por exemplo, o tempo de uma aula, né? O tempo de um vídeo é medido em minutos, né? O tempo, às vezes, de um filme é medido em horas. A distância, por exemplo, entre dois lugares, entre a sua casa e o supermercado, por exemplo, é medida em metros, ou a distância entre duas cidades é medida em quilômetros. A temperatura também precisa ser medida. Nós precisamos medir duas temperaturas diferentes para poder comparar essas temperaturas e analisar qual é mais frio, qual é mais quente. Para isso, nós usamos um instrumento chamado de termômetro. Sim, o termômetro é o aparelho responsável por medir a temperatura. O termômetro pode ser digital, como por exemplo nós encontramos em muitos lugares públicos, como praças ou shopping centers. Mas o termômetro também pode ser um termômetro de mercúrio, olha, para medir se uma temperatura é alta ou baixa. Ou um termômetro digital também, para tirar a temperatura do nosso corpo. Tenho certeza que você, pelo menos uma vez na vida, já mediu a temperatura do seu corpo para saber se estava com febre ou não. Ou nós podemos também ter um termômetro de mercúrio para medir a temperatura do nosso corpo. Por exemplo, esse aqui. Dá uma olhada. Isso aqui é um termômetro de mercúrio, tudo bem? Bom, nós já sabemos qual é o nome do instrumento que nós utilizamos para medir temperatura. Mas e aí, a temperatura é medida em que escala? Assim como na maior parte do nosso planeta, aqui no Brasil, nós medimos a temperatura na unidade chamada de graus Celsius, em homenagem a esse cientista aqui, chamado Anders Celsius. Tá? Foi um cientista muito importante que fez vários estudos a respeito de temperatura. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a temperatura lá não é medida em graus Celsius. É usada uma outra escala, chamada de graus Fahrenheit, que também serve para medir temperatura. E ainda nós temos uma terceira escala de temperatura, que é chamada de Kelvin, que é mais utilizada em estudos científicos e em laboratórios.
Você já se deparou com uma medida muito fria? Por exemplo, uma medida abaixo de zero? Sim, num termômetro nós podemos ter medidas que ficam abaixo de zero, menor que o zero. O 0 graus Celsius é a temperatura em que o gelo começa a derreter e virar água. Então, toda essa temperatura que é menor do que zero, olha, que fica para baixo do zero, é chamada de temperatura negativa. E quanto mais longe do zero estiver, menor é a temperatura. Então, por exemplo, se numa cidade estiver marcando nos termômetros menos 5 graus Celsius, e em outra cidade menos 2 graus Celsius, a cidade mais fria é a que está marcando menos 5 graus Celsius. Você sabe qual foi a menor temperatura já registrada aqui no Brasil? A menor temperatura no Brasil foi de 14 graus abaixo de zero, menos 14 graus Celsius, no município de Caçador, em Santa Catarina, no dia 11 de junho de 1952. Já pensou que frio? Uma outra análise importante que você precisa fazer é sobre a temperatura máxima e temperatura mínima que um mesmo dia pode marcar. A temperatura máxima de um dia é a maior quantidade de graus que o termômetro registrou em um determinado dia. Já a temperatura mínima é o valor mais baixo que um termômetro pode ter marcado durante esse mesmo dia. Ótimo! Agora, pessoal, vocês vão fazer uma breve leitura no livro de vocês, na página 12, sobre esse assunto, sobre medidas de temperaturas. Terminando a leitura, vocês vão responder a atividade sobre esse assunto. Quando terminar de responder a atividade no livro de atividades complementares, vocês vão pegar o livro de história, lá no assunto o trajeto dos africanos para a colônia. Vamos fazer uma leitura desse texto, desse pequeno texto que tem lá. Depois vamos sim fazer a interpretação desse texto, né? Terminando de fazer isso, vocês vão responder a atividade sobre esse assunto aqui, tá bom? Lembrando que para mim entender o texto, se eu não li uma vez e não entendi, eu leio uma, duas, três, até eu conseguir tirar toda a essência do texto, tá bom? Capriche na atividade e eu acredito em você. Tchau!